Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao vídeo. Irei apresentar para vocês meu projeto desenvolvido na faculdade. Ele é um projeto que vai mostrar peças de computadores, ele vai mostrar um catálogo onde vai ter peças que serão exibidas para vendas. E vou apresentar para vocês como foi desenvolvido, como está o código, beleza? Então acompanha o vídeo aí e é isso. Bom, começando por peças aqui, vou tentar seguir numa ordem lógica para ter sentido, né, o que eu vou falar. Bom, aqui é uma classe, uma entidade que representa cada peça, né, do computador no banco de dados e no app. Cada peça ela tem seu ID, seu nome, sua categoria, a descrição, a imagem e o preço. A gente tem o ID como o primary key, né, para ele se auto-generate. Então, toda vez que criar um novo produto para venda, ele vai ter um ID próprio, para a gente poder fazer o CRUD certinho dele, poder fazer o update, o delete, a criação também, né. Aqui a gente usa o Serial Library para permitir passar os objetos para peças entre telas do app, para ficar mais dinâmico, né, não precisar passar tudo isso, passar só peça só, que aí o código já vai entender, né. Como eu falei, ele é utilizado tanto no banco de dados quanto no app, por isso que a gente usou aqui o entity. No app ele define os atributos que usamos no código, como o nome, a categoria, preço e a imagem. No banco de dados a gente usa o on para criar uma tabela com base nela, permitindo salvar, atualizar e consultar, né. Essa abordagem deixa o código mais organizado, porque ele não precisa criar uma classe separada só para o banco. E aí ele fica mais dinâmico, né? Tá, vamos para a classe DAO. Aqui no DAO, a gente já declara a interface, né? Que define como vamos acessar e manipular os dados das peças no banco de dados usando o ROM. Aqui a gente tem o insert, né? Que é para inserir uma nova peça, se já existe ela substitui. No caso a gente tem o update, que é para atualizar os dados de uma peça existente no banco. No delete a gente tem para remover uma peça que já está no banco, por isso que a gente tem o auto-generate do ID para poder fazer esse CRUD. Aqui a gente tem uma query para retornar todas as peças do banco ordenada pelo nome. E segundo aqui na segunda query, a gente busca pelo nome que contém o texto digitado pelo usuário. Então ele é útil para implementar uma busca, um filtro, por exemplo. E nossa última query, ela busca uma peça específica pelo seu ID. E aí retorna um resultado ou null se ele não existir. Bora para a próxima classe. Vamos para app database. Beleza. Bom, aqui a gente já faz uma classe abstrata, né, que já declara as versões ou entities, né, para poder fazer o import. Essa classe ela é a classe principal do ROM. Ele cria o banco de dados do app. Aqui ele define também a tabela que será baseada na entidade peça e a versão atual é a 2. Aí na classe abstrata aqui é uma exposição do DAO para acessar as funções de inserir, né, deletar e consultar peças no banco de dados. Nessa parte do código aqui, do Companion Object e no Volation, aqui a gente declara uma instância única do banco Singleton para evitar múltiplas conexões desnecessárias. E nessa parte do código aqui, que a gente faz essa função, a gente tenta criar ou retornar uma instância ao banco de dados. O synchronized aqui, ele garante que apenas uma instância seja criada em um ambiente multithread. E o fallback e o restante, fallback to destructive migration, ele permite atualizar o banco apagando dados antigos se houver uma mudança de versão. Ele é útil durante um desenvolvimento, né? Como a gente posso citar aqui como exemplo, a gente tem a versão 2, porque na versão 1 a gente estava fazendo teste, né? E aí como fica muito salvo as coisas, a gente muda a versão para poder fazer essas mudanças, né? E apagando os dados. Tá, bora para a próxima classe. A gente vai para a classe Adapter agora. Opa. Tá.
Bom, este adapter ele conecta os dados das peças com o Recycler View da tela e ele permite o contexto e uma função um clique para tratar os cliques dos itens. Nessa função da Submit, a gente atualiza a lista de peças exibidas. Tipo o lista original, ele guarda todos os itens e o lista locais ele contém apenas os que serão mostrados no momento. Chamamos de Notify para atualizar a tela. Na função filtrar, quando o usuário digita algo, filtramos as peças pelo nome e atualizamos o Recycle View. Se o campo estiver vazio, mostramos todas as listas novamente. No local ViewBy, ele configura cada item da lista, mostrando o nome, categoria, preço e a imagem da peça. Também trata cliques nos itens, chamando a função passada pelo adapter. No override e nos override, elas são funções obrigatórias do Recycler View Adapter. O OnCreate cria o item do layout. O OnBind View Holder vincula cada peça ao item correspondente. E o getItemCount retorna quantos itens devem ser exibidos. Beleza? Vamos agora para a interface. Começando pela main. Perfeito. Bom, ela é a Active principal, como mostra na lista de peças cadastradas. Usa Binding para acessar as interfaces e um adapter para o Recycler View. E na nossa primeira variável aqui do cadastro, podemos falar que o Launcher, basicamente, ele abre a tela de cadastro e atualiza a lista. E quando uma nova peça for adicionada, Então, no caso, ele cadastra ou atualiza a lista quando uma nova peça for atualizada. Na nossa próxima função aqui, a gente configura o Recycle View para acessar a lista de peças usando o adapter. Ao clicar em um item, a gente abre a tela de detalhes, Na próxima função, de abrir detalhes aqui, que a gente abre o Detalhes Active, aí a gente passa uma peça selecionada para exibir as suas informações completas. E o Carregar Locais, a gente carrega todas as peças do banco e atualiza a lista exibida no Recycle View. A gente usa o Coroutinas para fazer a operação em background também. Em configurar filtro, a gente permite que o filtro permite filtrar a lista de peças digitando no campo de pesquisa e atualiza dinamicamente o Recycle View conforme o usuário digita. E configuração de cadastro. Botão flutuante que abre a tela de cadastro de uma nova peça. Agora vamos para a classe de cadastro aqui, essa Active, ela permite cadastrar novas peças no app. A gente usa o bind para acessar os elementos da tela e uma variável para guardar o URI da imagem escolhida. Tá. Deixa eu pegar uma função aqui. Bom, aqui essa função ela abre o seletor de imagem do dispositivo e ela carrega a imagem selecionada na tela com grid. A permissão é persistente e permitindo o acesso futuro da imagem. Cadê o over? Aqui, nesse override, a gente tem um botão da tela, Ele ele abre um seletor de imagens e o outro chama a função para salvar a peça do banco de dados. No caso, essa daqui,
Na salvar local, pegamos os dados digitados pelo usuário e validamos antes de ele salvar. No EN, quando a gente faz a validação dos campos do formulário. Aí a gente mostra as mensagens se alguns dados estiver faltando ou inválido. Perfeito? E o novo local, que a gente cria um objeto, peça, com os dados preenchidos pelo usuário. E para finalizar essa classe, a gente usa esse trecho do código para inserir as peças nos bancos usando o ROM e uma corrotina do dispatcher I/O, que seria o thread de background, né? Depois mostramos uma mensagem de sucesso e fechamos a Active. E para finalizar o detalhes Active, ela que vai exibir os detalhes de uma peça selecionada. Ela recebe o objeto peça via o intent e usa o bind para acessar os elementos da tela. A peça é o intent que pegamos, passada pela outra Active. Mostramos seus dados na tela e configuramos o botão de compartilhar. Cadê? Bind peça. Nosso bind peça, ele mostra todas as informações da peça na tela, como nome, categoria, descrição, preço e a imagem. E aí a gente usamos o glint para carregar a imagem de forma eficiente, incluindo o placeholder e o tratamento de erro. E para finalizar aqui, a gente configura o botão de compartilhar. Quando clicado, cria um intent de compartilhamento para enviar o nome e o preço de peças para outro app, como WhatsApp ou e-mail. Galera, esse é o vídeo, esse é um pouco da explicação do código. Espero aí que tenham curtido. Estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida que for necessária. Fechou? Um grande abraço a todos.